gente, vamos aí à nossa última aula da série Contentamento. Veja só, fizemos 12 aulas, hoje a última, e tem o tema Escolhendo Contentamento. Vamos relembrar aquela aula passada e onde eu perguntei para você se algum momento na sua vida você teve que chegar para alguém para você poder consolar uma pessoa. Ou seja, pessoas que passaram por momentos difíceis e você teve que consolar ela. E aí eu falei que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que você chega para consolar e na verdade é você que sai consolado. Essa pessoa tem tanto de Deus na vida dela que ela está passando por um momento de muita luta, de dificuldade, às vezes até a perda de alguém que ela tanto amava, e você vai ali para proferir algumas palavras e na verdade é ela que te consola, é ela que te abençoa, é ela que te edifica. Por outro lado, temos aquelas pessoas que você vai para consolar e simplesmente, gente, você fica sem palavras, você não sabe nem o que dizer para essa pessoa, porque você vai consolar e a pessoa diz: ah, mas você não sabe o que eu estou passando, você não passou pelo que eu passei, então para você é muito fácil dizer isso, mas não é simples assim. E na verdade, para esse tipo de pessoa a gente fica até sem palavras. Você já passou por isso? Então nós falamos sobre isso, que um tipo de pessoa é aquela que vai te consolar, independente da situação, porque ela é uma pessoa contente, ela leva uma vida de contentamento. O contentamento na vida dela não é algo casual. E o outro tipo de pessoa é uma pessoa totalmente descontente com a vida, descontente com tudo que acontece na vida dela. Na verdade, essa pessoa não entende que tudo que acontece na vida dela tem um propósito maior, tem uma direção de Deus, tem uma permissão de Deus. Ao longo dessa série de estudos, nós aprendemos então sobre a importância do contentamento. Se você não viu todas as aulas, você está convidado aí no meu canal Luz Moraes no YouTube e você poderá receber palavras de direcionamento, estudos mesmo sobre o contentamento. Lembrando que essas aulas é do livro da Nancy Wilson, Contentamento, certo? Deixa eu te falar algo aqui poderoso. O tema da aula é Escolhendo o Contentamento. E aqui eu tenho que te dizer que às vezes parece difícil. Luz, é difícil eu ter uma vida de contentamento, porque eu passo por tantas coisas, são tantas situações, mas ao longo das aulas nós entendemos que de fato o contentamento é difícil, então é algo que você tem que buscar, é algo que você tem que praticar diariamente. Mas nós não entramos em nenhuma universidade para aprender isso, nós aprendemos o contentamento por meio da palavra de Deus. E nós entendemos ali através da palavra de Deus, pegando o exemplo de Paulo e o exemplo de Jesus, que passaram por momentos que nós não suportaríamos e mesmo assim eles estiveram contentes. Às vezes você pode falar, mas Jesus era Deus, Deus feito homem. Mas o que dizer do apóstolo Paulo, onde Deus transformou a vida dele e ele passou de ser uma pessoa perseguidora a uma pessoa perseguida? E por isso ele passou por muitas situações, naufrágios, injúrias, difamações, ele foi exposto à nudez, ele foi caluniado, ele foi apedrejado, enfim, Paulo passou por inúmeras situações e ele que nos fala a seguinte coisa, ele fala assim, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por tudo, porque tem um que me fortalece. E esse um que o fortalece é o Senhor Jesus. E Jesus nos diz em João, fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Ele fala isso prestes à morte dele. Nós celebramos no último final de semana a morte e ressurreição de Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus. Então ele passou por situações difíceis e nós temos a chave do contentamento através da vida de Jesus, através de grandes homens e mulheres da palavra de Deus que nos dá o exemplo de como ter uma vida de contentamento. E hoje é uma aula decisiva.
Hoje é uma aula onde você tem que, de uma vez por todas, pegar as rédeas da sua vida, as rédeas do seu pensamento, trazer cativo a presença de Jesus, para que, de fato, independente de qualquer coisa, você leve uma vida de contentamento, certo? Portanto, eu preciso te dizer que o contentamento não é opcional. Se você quer viver uma vida de plenitude, uma vida que agrada a Deus, você tem que buscar com unhas e dentes pelo contentamento, certo? Praticar o contentamento significa escolher estar contente nos pequenos problemas e nos grandes problemas. Acontece que as pessoas muitas vezes pensam que a vida é um mar de rosas, e não é bem assim. Nós sabemos muito bem que tem os seus espinhos, e esses espinhos muitas vezes nos machucam, nos ferem, e ferem a ponto de sangrar mesmo, sangrar os nossos sentimentos, sangrar o nosso coração. E o que seria de nós se nós não buscássemos o contentamento em Deus, contentamento nas promessas de Deus, a promessa de que Ele está conosco, da promessa que Ele nos manda ser fortes e corajosos, porque Ele está conosco. Por isso não existe outro caminho a não ser buscar o contentamento, certo? Gente, outro ponto fundamental que a gente precisa entender é que o contentamento desarma qualquer situação difícil e constrangedora. Por exemplo, aconteceu uma situação na sua vida envolvendo outras pessoas, alguém, e daí você olha e vê, nossa, como que eu vou resolver isso? Você tem dois caminhos: ou você vai ficar descontente, brava, chateada com a situação, vai devolver com a mesma moeda, ou você vai preservar o contentamento e você vai manter no equilíbrio para que você de fato possa sair por cima da situação, e o melhor, agradando a Deus. Então o contentamento é bom porque ele desarma situações muitas vezes de estresse, situações muitas vezes de alguém que está te provocando. Então vai desarmar essa pessoa. Por quê? Porque você vai estar o tempo todo contente, certo? Independente da situação. Nós vimos que isso é possível. E você sabe de algo que acontece, e muitas vezes onde acontece o estupim para a pessoa ficar descontente? Acontece nas famílias, porque é na família onde nós estamos juntos, é na família onde a gente está conhecendo o outro, a debilidade, as fraquezas do outro, é onde muitas vezes nós somos vulneráveis, e somos o que somos na nossa família. E muitas vezes o outro não vai concordar com a sua postura, e muitas vezes você também não vai concordar. Então esse é um campo favorável ao descontentamento. Portanto, esses são os lugares onde mais a gente precisa vigiar, porque basta um piscar de olhos e vai estar acontecendo uma situação, uma provocação, um contexto onde você tem que perceber, olha, isso daqui vai me deixar descontente, isso daqui vai me deixar estressado. Isso acontece. Muitas vezes nós caímos nesse erro, e é por isso que a gente precisa mesmo decidir pelo contentamento, né? Porque vai acontecer sim situações como essas, não tem como fugir, vão acontecer, mas isso não pode tirar nossa paz em Jesus, não pode nos tirar do foco, não pode nos tirar do caminho, jamais, tá? Então o contentamento é muito importante por isso para a gente quebrar a atmosfera, muitas vezes, que é muito tóxica, tá bom? E também eu preciso falar dessa atmosfera familiar, e eu preciso te falar da atmosfera espiritual. Você sabe que as coisas, elas acontecem primeiramente no mundo espiritual. E nós aprendemos ao longo dessas lições que, se nós queremos buscar o contentamento, nós precisamos buscar e prezar pelas coisas espirituais, porque o contentamento acontece no mundo espiritual. Não tem como você querer vencer e trazer o contentamento para você lutando com armas
carnais. Porque se você luta com as armas carnais, você vai produzir o quê? Frutos carnais. É por isso que o contentamento é uma atmosfera do mundo espiritual. Então você precisa buscar o mundo espiritual, as coisas espirituais, tá bom? Para que você não venha permitir que situações venham roubar a sua alegria, venham roubar a sua paz. Mais adiante a gente vai falar aqui agora sobre a questão da gente escolher pelo contentamento, e não é só escolher pelo contentamento. Nós precisamos estar atentos. Melissa, só um instante, por favor. Melissa. Mamãe tá brincando. Tá bom, eu sei que você tá brincando, mas a mamãe tá fazendo uma live, tá bom? E o que acontece? A gente precisa também atentar para os frutos do contentamento, porque é pelo fruto que a gente vai ter uma baliza para a gente ver se de fato estamos levando uma vida no caminho do contentamento ou no caminho do descontentamento. Se os nossos frutos não glorificam a Deus, se os nossos frutos são sempre de contenda, é sempre de separação, sempre de divisão, se o nosso fruto, aquilo que a gente produz, não aponta para Deus, para uma disciplina espiritual, a gente percebe que alguma coisa está errada. E logo, nós não vamos ter, a gente viu numa das aulas, não vamos ter uma vida de sucesso. Porque a vida de sucesso, aquela vida que flui, onde você acaba gerando frutos, que toca a vida de pessoas, isso acontece, presta atenção, isso acontece quando você está alinhada, onde você de fato tomou posse do contentamento. Agora, se o seu entorno é sempre gerando um contexto de tristeza, um contexto de pressão, um contexto de insegurança, se você gera um contexto muitas vezes de frustração nas pessoas, porque você não contribui para tornar o mundo dessas pessoas um mundo melhor, eu quero te dizer que mais do que nunca você precisa entender da importância do contentamento na sua vida. Porque aquela pessoa que é contente, ela está sempre levando o seu entorno a progredir, a crescer, a visionar, a enxergar algo além, a ver que é possível. Ela não se prende às coisas do passado. O que nós aprendemos até aqui? Que existe uma lixeira na nossa mente, e essa lixeira é onde estão depositadas todas as más experiências, todas as coisas do passado, todas as frustrações. À medida que nós somos nos desenvolvendo, às vezes desde criança com a nossa família, nós somos armazenando essas experiências ali. Mas o que acontece? A gente deixa os pensamentos vagando e sempre o pensamento está indo visitar essa lixeira, está extraindo dali os lixos, coisa que muitas vezes fede, que não presta mais, são comportamentos do passado, é uma repetição, é um ciclo, vai perdendo oportunidades, por quê? Porque está sempre naquele ciclo, não se toca que tem que mudar, que tem que se transformar, e é por isso que a gente está aqui buscando aprender e buscando também contribuir com você, para que de fato a vida de contentamento possa chegar assim, instaurar na sua vida e marcar de uma vez por toda a sua vida, da sua família e das pessoas que estão em sua volta. E aí, eu hoje preciso levantar o exemplo de uma personagem que está em Lucas, capítulo 7. Conta a história de uma pecadora, né? E essa pecadora, imagina assim, que ela teve um passado muito infeliz, mas é a mulher que trouxe, né? A mulher que trouxe o frasco de óleo e lavou os pés de Jesus com as lágrimas. Perceba algo em relação a essa mulher. O que Jesus disse? Disse a Simão: por isso te digo,
Perdoado-lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Eu tenho que dizer que quando essa mulher, ela foi aos pés de Jesus, Maria Madalena, ela foi aos pés de Jesus, essa mulher, ela entendeu que ela sente uma vida de muito pecado. Ela sente uma vida descontente, uma vida que não favorecia em nada a vida das pessoas. Mas essa mulher, ela foi aos pés de Jesus. E foi nos pés de Jesus que ela recebeu o perdão dos pecados dela. O que eu quero te dizer nessa última aula, que nós estamos encerrando essa série sobre o contentamento, é que talvez até aqui você tenha levado uma vida que desagrada a Deus. Uma vida de descontentamento, de reclamação, uma vida de murmuração, uma vida de o tempo todo reclamando, uma vida que gera uma atmosfera na sua casa, gera uma atmosfera nos ambientes onde você vai, de muita contenda, de muita tristeza. E eu quero te dizer que não importa se até hoje você viveu isso, existe alguém que pode te perdoar e que pode te dar a oportunidade de você simplesmente avançar em uma vida plena na presença dele, uma vida de contentamento, né? Que você se permita se aproximar de Jesus, que você se permita experimentar do perdão de Jesus, que você se permita viver uma vida de fato que tenha a presença dele, que manifeste a presença dele, tá bom? A gente já vai encerrar porque essa live, ela vai ser bem pequena mesmo. Enfim, eu sei que ela vai produzir os frutos que ela precisa na sua vida, na vida de outras pessoas. Enfim, eu quero compartilhar com você o seguinte, né? De tudo que a gente viu até hoje, o que eu quero te dizer é que você leia a história de Deus na perspectiva daquilo que Ele deseja para a sua vida, que você leia a história de Deus na ótica espiritual, que você aprenda a ler a história de Deus, como que Ele está escrevendo a história dele através da sua vida, e você entenda que tudo que está acontecendo com você, que tem acontecido até o dia de hoje, não é por acaso. Mais uma vez eu repito, Deus tem o controle de tudo e Ele tem promessa para a sua vida. Então, cada coisa que acontece, Deus está escrevendo algo. Então, o que mais a gente precisa é ter clareza de como a gente vai ler a história de Deus, daquilo que Ele está escrevendo na minha vida, na sua vida. O que Deus está escrevendo na sua vida? Talvez você pense assim, mas eu tenho passado por tantas coisas, Luz, é coisa difícil demais, que tem hora que parece que eu não vou suportar. Então eu tenho que te dizer que a história de Deus na sua vida é extraordinária. E tudo isso que você está vivendo vai servir para testemunho. E você vai ver quantas vidas, porque não se trata só de você, você vai ver quantas vidas serão tocadas através da sua vida. Quantas famílias, destinos serão mudados através da sua vida. Então, tudo o que acontece, entenda a ótica do contentamento e entenda que Deus está escrevendo uma história extraordinária para você e através de você. E finalmente, eu quero te dizer que aquele que prometeu, Ele nunca vai te desamparar. Ele nunca vai te deixar. Então seja forte, seja corajosa, seja uma mulher contente, porque Ele está com você. E não demora para tudo se realizar na sua vida. Tome posse disso. As coisas vêm através de Cristo e é Ele que te fortalece, tá bom? Um beijo de luz no seu coração, receba essa palavra, seja edificada. Se não viu as outras aulas, veja, se inscreva em nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe. Bye, bye.